Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 26 ao 40. E o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: Levanta-te e vai à banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, a rainha dos etíopes, a qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Felipe: Chega-te, ajunta-te a este carro. E correndo Felipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entende tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Felipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Felipe, disse: Rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outrem? Então Felipe, abrindo a boca, começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram a pé de alguma água. E disse ao eunuco: Eis aqui água, quem pede que seja batizado? E disse Felipe: É lícito, se crê de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Felipe achou-se em Azoto, e indo passando anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Glorioso Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade, meu Deus, de ministrar mais uma vez a tua palavra, Senhor. Eu peço a Deus que o Senhor venha falar, meu Deus, ao nosso coração nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Irmãos, temos aqui uma importante revelação da palavra de Deus, da Bíblia, que mostra a história de Felipe e o eunuco. Esse Felipe aqui, né, existem dois Felipes no Novo Testamento. Esse Felipe aqui é o Felipe diácono, não é o Felipe apóstolo, amém? Então tinha dois Felipe, Felipe diácono, Felipe apóstolo. Esse Felipe aqui é aquele Felipe que presenciou o apedrejamento daquele outro profeta que também era apóstolo. Como que é o nome dele? Não, eu sei que você sabe, né? Então ela já falou Estevão, né? Ela presenciou o apedrejamento do Estevão, e ele, irmãos, era uma pessoa muito ligada com as coisas de Deus, porque a mesma Bíblia diz que ele tinha 4 filhas que era profetisa. Então esse Felipe aqui, ele é o Felipe diácono, e era uma pessoa assim que, usada nas mãos de Deus, que tinha 4 filhas, que a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos também, que ela era profetisa, está em Atos dos Apóstolos capítulo 21, versículo 9. Então mostra que Felipe era uma pessoa, além de cuidar bem das coisas de Deus, cuidava também da família, colocava a família dentro dos padrões da palavra do Senhor Jesus. Então o primeiro fato que a gente vê aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo 26, a gente vê que o anjo do Senhor falou a Felipe dizendo:
levanta-te e vai para a banda do sul. Interessante, né, irmãos? Um anjo chegar e falar para a pessoa ir em determinado lugar. Hoje em dia, as pessoas costumam, é comum as pessoas falar que Deus falou comigo, Deus falou isso, Deus falou aquilo, mas tudo que Deus falou, você não vê resultado de nada. Aqui a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu para Filipe e falou para ele algo específico, de uma pessoa específica, que ele precisava ir e pregar o evangelho para aquela determinada pessoa. Mas Filipe, irmãos, ele vivia uma situação de conforto, ele vivia uma situação de tranquilidade dentro da igreja, porque ele era diácono da igreja, ele tinha seus compromissos dentro da igreja, e de repente aparece um anjo para ele e fala que era para ele sair e descer o caminho de Jerusalém que segue para Gaza, e esse caminho está deserto. Aí a gente vê, irmãos, a obediência de um servo de Deus. Ele saiu do seu conforto para ir até um local que estava deserto. Você iria, irmãos? Você iria, irmãos? Trocar todo o seu conforto da sua casa, do seu emprego, toda a sua comunidade, e ir para um local deserto para levar a palavra de Deus para uma única pessoa? Você iria? Aqui a gente vê um primeiro ato de obediência. Então Filipe, além de ser uma pessoa temente a Deus, ele era uma pessoa obediente. Filipe talvez tenha passado fome, passado tribulação, passado luta, passado açoite, passado dificuldades na sua época para pregar o evangelho, mas mesmo ele estando no seu estado de conforto, ele obedeceu para ir pregar o evangelho para uma pessoa que estava no deserto, que estava num caminho afastado dos grandes centros. Esse caminho que Filipe andou, a Bíblia não fala se ele foi de cavalo, se ele foi correndo, fala que ele saiu correndo, saiu com pressa. A obediência de Filipe era tanta, irmãos, que a Bíblia diz que ele saiu correndo e foi ao encontro dessa pessoa. A Bíblia diz que ele correu, a Bíblia não diz isso, os historiadores que dizem, que ele correu cerca de 60 quilômetros para chegar até a este caminho. 60 quilômetros daqui até onde? Aqui até Taubaté? Mais ou menos Taubaté, né? Tinha que ser lá em Taubaté mesmo. Daqui a Taubaté, amanhã você sair correndo, Deus te dá uma ordem, você levanta e vai. Irmãos, muitas pessoas, irmãos, não querem se levantar do seu lugar para fazer a obra de Deus. Permanece sentado. Por mais que Deus fala, Deus manda, Deus impõe para a pessoa, e fala e soa em revelação, o pastor manda, mas a pessoa permanece sentado. Quantas pessoas que têm promessa de Deus, de ser usado nas mãos do Senhor, não são porque permanece sentado. Filipe, a primeira ordem que o anjo do Senhor deu para ele, a Bíblia diz que imediatamente ele saiu correndo. Obediência, irmão. O servo de Deus, ele tem que ser obediente. Porque se não for obediente, irmãos, ele sempre vai estar lutando contra a palavra de Deus. Então Deus, irmãos, Ele nunca vai deixar a gente na zona de conforto, na zona de tranquilidade. Deus sempre vai chamar alguém especial para ganhar alguém especial. Você já foi especial na vida de alguém, e alguém já foi especial na sua vida. Levou a palavra especial, que é a palavra de Deus, que você teve o conhecimento e veio para a igreja,
e para servir o Senhor Jesus. Então, se você tem, irmãos, esse desejo no seu coração de levar a palavra de Deus para outras pessoas, irmãos, leve, irmãos. Não foi Moisés que chamou Deus, oh Deus, quero ser usado. Foi Deus que chamou Moisés para usar ele. Não foi o apóstolo Paulo que falou, oh Senhor Jesus, me usa. Não, foi Deus que chamou Paulo para usar ele. Não foi Deus, não foi, por exemplo, Gideão que falou para Deus, me usa para libertar dos midianitas. Não foi Deus que escolheu Gideão para libertar os midianitas. E lá na sua casa para pregar a palavra, irmão, foi Deus que escolheu você. Deus escolheu você. Não foi você que falou, Deus me usa para ganhar a minha família. Não, Deus já salvou você primeiro, para que você fizesse essa missão lá. Quem já foi o primeiro na sua casa para ganhar uma para Jesus, para ganhar família? Sempre deu o primeiro. Então, olhando para essa ótica da palavra de Deus, quem foi o primeiro aí? Foi você? Você foi o primeiro, olha para você ver, ela foi o primeiro. A mãe foi o primeiro também? O Zé foi o primeiro? Sempre tem o primeiro, irmão. Que Deus fala, que Deus usa. Então Deus, Ele escolhe alguém especial para ganhar o outro especial, que era o pai e a mãe dela. Não é especial para você? Então Deus falou assim, eu vou chamar ela primeiro, e através dela ela vai ganhar o pai, a mãe e os irmãos, por aí foi. Hoje o Benedito está tocando aqui, cantando que nem um sabiá para nós. Por quê? Por causa da filha dele. Então Deus, irmãos, Ele sempre vai escolher um, irmãos. Nós que estamos aqui, fomos escolhidos de Deus para isso. Você deve se sentir muito importante, porque você foi escolhido por Deus para fazer a obra dele. Mas muitos ficam sentados. Não levanta, irmão. Tem que levantar. Tem que querer fazer. Tem que se expor, sair, correr, ir atrás. Então a Bíblia fala assim para ele assim, 8:27, ele levantou e partiu. Tem que se levantar, irmão, não pode ficar parado, sentado no banco, sentado lá assistindo televisão, sentado na internet, você não vai para lugar nenhum. Aí ele fala que é assim, levantando-se foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo, de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Ele foi para Jerusalém para adorar, porque com certeza ele era um etíope judeu, né, que ele tinha o conhecimento da Torá, da palavra de Deus, da Bíblia da época, ele tinha o conhecimento. Então o judeu, ele tem que, pelo menos uma vez por ano, tem que ir lá em Jerusalém para fazer adoração. Até hoje eles fazem isso. E ele saiu da sua terra, saiu de lá da África e veio até Israel para adorar a Deus em Jerusalém. E Deus, percebendo o coração daquele eunuco, irmãos, são pessoas que eram escravos, ou ele era eunuco por opção dele, né, eu quero ser eunuco, muitas pessoas escolhiam isso, ou eram pessoas escravizadas que eram castradas. E a maior parte dos eunucos, eles cuidavam das concubinas, que era castrado e ia fazer o que com as concubinas? Mas esse eunuco aqui, a gente vê que ele é uma pessoa especial, porque ele era o chefe do tesouro da rainha. Ele era o ministro das finanças.
Ele era o presidente do Banco Central. Então ele era uma pessoa muito importante. Porque a Bíblia fala assim que ele cuidava de todos os tesouros da rainha, e ele foi a Jerusalém para adoração. E quando ele retornou da adoração, olha só, irmãos, quando você vem à igreja, que você serve a Deus, que você glorifica o Senhor, quando você for embora para sua casa, você não pode se desligar de Deus. A gente vai ver que ele saiu da igreja, entrou no seu carro, na sua carruagem, ele foi lendo a Bíblia. E a Bíblia, naquela época, acho que até os dias de hoje, não se lê a Bíblia baixinho, se lê a Bíblia em voz alta. Por isso que Filipe, ele ouviu o eunuco lendo Isaías no capítulo 53, marca na sua Bíblia aí, para você saber, para você não esquecer. Ele estava lendo Isaías no capítulo 53, se você for lá, no Isaías 53, você vai ver que está escrito a mesma coisa. Aí, a gente vê que ele estava lendo a Bíblia em voz alta, e a Bíblia diz que Filipe ouviu e chegou perto dele e perguntou para ele: você entende o que você está lendo? Daí ele falou: como que eu posso entender se não tem alguém que me ensine? Por isso que é importante, irmão, você vir no estudo bíblico, porque às vezes você lê alguma coisa na Bíblia e você não entende, mas quando você vem aqui, tem alguém que nos ensina. Está vendo a diferença de você ler a Bíblia sozinho e de você ler a Bíblia num grupo? Então quando você vem aqui, que você lê a palavra de Deus, você não entende, mas tem alguém para nos ensinar. Então ele lia no capítulo 53, Isaías 53, que estava falando a respeito do Senhor Jesus Cristo. E ele declarou para o eunuco a respeito de Jesus. Muitas pessoas, irmãos, ouvem falar de Jesus, mas não sabem quem é Jesus. Muitas pessoas, as religiões falam de Jesus o tempo todo, mas eles não sabem quem é Jesus. Não faz noção, né? Se os católicos que frequentam a igreja católica soubessem quem é Jesus, eles não ficariam lá. Se os espíritas que ouvem falar de Jesus soubessem quem é Jesus, eles não ficariam lá. Se os testemunhos de Jeová soubessem quem é Jesus, eles também não ficariam lá. Porque a partir do momento que você conhece a Jesus e a sua palavra, a sua vida se transforma. Você transforma numa outra pessoa. Eu não vou perguntar, mas se eu perguntasse, todo mundo aqui que aceitaram Jesus teve a sua vida transformada. Se você for olhar para o seu passado, eu tenho certeza que muitos até se envergonhariam do que fizeram no passado. Sim ou não, igreja? Sim. Amém. O homem é grosso aí, ó. Olha para trás, irmão. Pensa lá atrás, lá como que você era. Você fazia coisas que você tem até vergonha de contar para a igreja, nem testemunha aqui. E você olha e fala: poxa vida, Deus me transformou. A palavra de Deus me transformou. A palavra de Deus tem um poder tremendo, irmão, de transformar a água em vinho. É o poder de transformação. E quando você vê a palavra, e você aceita a palavra, e a palavra entra dentro de você, acontece isso aqui. A Bíblia diz assim, que eunuco, ele sentiu o desejo de se batizar. Aí o que aconteceu?
Felipe pergunta: mas você crê? O que impede que eu seja batizado? Nada impede se você crê em Jesus de todo o seu coração. Irmão, se você acreditar em Jesus de todo o seu coração, a sua vida muda, irmãos. Muda em todos os aspectos. Muitas pessoas vêm à igreja, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, a vida dela não muda. Por que não muda? Porque não acredita em Jesus de todo o seu coração. A gente vê que esse eunuco aqui, irmãos, ele estava clamando por liberdade, estava clamando por salvação da sua alma. A Bíblia diz que: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda nós não sabemos. Então há coisas na nossa vida que ainda será revelada, mas só vai ser revelado para aquele que clamar, para aquele que se dispor, colocar na presença de Deus e buscar a graça do Senhor Jesus. E a palavra de Deus se revela na nossa vida através do clamor, irmãos. Através do clamor. Quanto mais você clama a Deus, mais Deus se revela a você. Quanto mais você busca a Deus, mais Deus se revela a você. Felipe, por que Deus escolheu Felipe para uma grande obra, irmão? Porque Felipe, ele é uma pessoa usada por Deus. Então Deus sentiu prazer em escolher ele. Nós vamos ver algo aqui na Bíblia, depois que nós lemos, você talvez nem tenha percebido, que só aconteceu com Felipe e mais 2 na Bíblia. Só aconteceu com ele e mais 2. Imagine só, você ser escolhido por Deus para pregar para uma pessoa só. Irmãos, são as pequenas coisas que Deus coloca na nossa mão, é porque Ele quer realizar grandes coisas na nossa vida. Ah, mas é só isso, eu vou lá por causa de uma pessoa. Jesus foi na beira do poço por causa de uma mulher. Ele falou: não, é necessário eu passar por Samaria, eu preciso passar para aquele caminho. Nós vamos desviar do caminho, vocês vão por aqui, eu vou por aqui, porque é necessário eu passar por Samaria. Se ele falasse para os apóstolos que tinha uma mulher, uma única mulher, samaritana, tirando água do poço, que precisava ouvir da palavra da boca dele, talvez os apóstolos falassem assim: deixa para lá, outro dia a gente encontra com ela por aí, a gente fala. Mas Jesus não, era necessário passar naquele dia. Irmãos, tem coisas, irmãos, então a gente tem que fazer naquela hora. Deus coloca uma pessoa na sua frente, você tem que falar do evangelho para ele naquela hora. Você não pode deixar para depois. E quantas pessoas aqui no nosso meio perdem a oportunidade, irmãos, de levar a salvação para uma outra pessoa, de levar a palavra do Senhor Jesus para outra pessoa. Então, através da palavra de Deus, os olhos do eunuco foram abertos. E muitas pessoas, irmãos, estão de olhos fechados. Ouve, vem na igreja, e ouve a palavra não faz efeito na vida dela. Ela não dá crédito à palavra de Deus. Bastou uma única pregação. A Bíblia não fala de quanto tempo foi essa pregação, mas foi uma única pregação para que o eunuco se convertesse. Tem pessoas que ouvem milhares de pregação, irmãos, e não se converte. Continua no erro, continua no pecado, continua no engano, continua trapaçando. Houve milhares de pregação, mas não se converte. Se converte naquela área que serve para ele. Naquela área que não serve, ele não se converte.
escolhe área da sua vida para que seja mudada. Então, quando o eunuco falou para Felipe, que ele estava indo pelo caminho, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? E disse Felipe: é lícito, se crê de todo o seu coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. Pronto. Se você crê, irmão, que Jesus é o Filho de Deus, Deus ele transforma você numa nova criatura. Deus transforma você numa nova pessoa. Deus transforma você numa pessoa enferma, numa pessoa curada. Deus transforma você de uma pessoa desempregada, numa pessoa empregada. Deus transforma você de uma pessoa triste para uma pessoa feliz. Mas tem que crer de todo o coração. O Espírito de Deus fala com você aqui nesta noite, aleluia. O Espírito de Deus fala com você, irmãos. Ele quer trabalhar na sua vida, Ele quer mudar a sua vida. O versículo 36 fala assim: prosseguindo pela estrada, seguiu o caminho juntos. Primeiro Filipe saiu correndo, depois ele caminhou junto, e depois vai lá na frente, você vai ver que ele seguiu andando o seu caminho. No Evangelho é assim, irmãos. Primeiro a gente vem correndo para a igreja, quando estão passando dificuldade, passando luto, você vem correndo, porque a coisa está preta para o seu lado. Não, tem que correr para a igreja, tem que ir lá pedir para o pastor, para a igreja orar, aí faz votos, se torna dizimista, e faz todos os propósitos, aí Deus começa a abençoar, aí ele para de correr, aí ele começa a caminhar. Dia que der eu vou na igreja. Eu vou parar de ser dizimista porque está fazendo falta, não vou ser ofertante não, porque lá é oferta todo dia, pé de cesta básica, pé de isso, pé de aquilo. Aí vai desanimando, aí vem correndo, andando, depois vai a passos lentos. Irmãos, o Senhor Jesus nos chamou a gente para andar, para ficar na beira do caminho, irmãos. Jesus nos chamou para a gente estar sempre correndo, sempre ser o primeiro. Em tudo nós temos que ser o primeiro, irmãos. Tudo na sua vida você tem que ser o primeiro. Buscar o Senhor Jesus, você tem que buscar mais que os outros. Vai ler a Bíblia mais que os outros. Vai louvar, louva mais que os outros. Vai ofertar, oferta mais que os outros. Vai vir na igreja, vem na igreja mais que os outros. Não fica olhando para a esquerda nem para a direita. Não perca o seu foco. A gente vê que Filipe, irmãos, ele andou 60 quilômetros para batizar uma única pessoa. Batizar uma única pessoa. Isso demonstra, irmãos, que uma alma tem muito valor para Deus. Que Deus enviou o anjo do Senhor para falar com Filipe, para mostrar para ele o caminho, para falar para ele da situação. A Bíblia não relata, mas com certeza ele deve ter batido um papo com o anjo lá. Com certeza o anjo declarou para ele todas as diretrizes que ele deveria seguir. Com certeza o anjo falou para ele com detalhes que ele teria que ser feito. E ele de imediato obedeceu a voz daquele que falava com ele. Então, irmãos, nós devemos quebrar barreiras da nossa vida, irmãos. Se Deus chamou você primeiro, não importa como que é aquela pessoa da sua família. Não fale mal porque ele bebe, porque ele fuma. Não briga porque ele usa droga, porque ele é isso e aquilo. Fala do amor de Jesus para ele.
É do amor de Jesus que a humanidade precisa, irmãos. Não adianta xingar, brigar, se escabelar, amaldiçoar, não. A humanidade precisa do amor de Jesus. A partir do momento que você tomar consciência e começar a levar Jesus para o seu amigo, para a sua família, levar Jesus lá no seu trabalho, levar Jesus até para os irmãos da igreja que sentam do seu lado, que muitas pessoas precisam ouvir de Jesus, mas através da sua boca. Talvez Deus operou um milagre tão grande na sua vida e você nunca contou para ninguém, e se você contar para o seu amigo do lado, vai edificar a fé dele. Precisamos, irmãos, declarar o amor de Jesus para com as pessoas. Não adianta você brigar, falar mal da religião da pessoa, não adianta você falar mal porque ela bebe, ou porque ela fuma, porque ela faz isso, faz aquilo. Fale do amor de Jesus Cristo. Fale que Jesus salva, fala que Jesus transforma, fala que Jesus ele tem vitória para te dar. Aí Filipe mandou parar o carro e desceram ambos as águas, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Irmão, você sabe que você é sair de um lugar e ser colocado em outro lugar? Se falasse porque eles, pessoa que trabalha com ufologia, fala que ele foi abduzido, né? A Bíblia diz que o Espírito de Deus tirou Filipe da presença do eunuco e levou para um local chamado Azoto. E lá nesse lugar ele continuou pregando o evangelho, até que ele voltou para Cesareia. Olha só o mistério, irmão. Se Filipe não tivesse obedecido o chamado de Deus, talvez ele nunca teria sido arrebatado. Se ele falasse assim, não, é uma pessoa só, eu não vou não. Eu vou nos grandes centros, tem mais gente para eu pregar. Talvez ele nunca teria sido arrebatado. Irmãos, tem bênçãos grandes que Deus quer dar para nós, mas primeiro temos que obedecer à voz de Deus. Por mais pequeno que seja, por mais que você acha que é muito pouco, por mais que você acha que não vale a pena, mas uma coisa é certa, irmãos, tudo que você faz, que você acha pequeno, Deus ele acha grande, e Ele sempre vai te recompensar com coisas grandes, sempre. Ah, é tão pequeno, eu vou levar só 1 quilinho de açúcar para a igreja, pouca coisa, irmão, custa R$1,67 no MacTube hoje, mas Deus pode te mandar uma cesta básica inteira para você de recompensa, que custa R$100. Por mais que você faça, que você acha pequeno, sempre a recompensa de Deus na nossa vida será 100 vezes maior, irmão. Se Filipe não tivesse obedecido, jamais ele teria sido arrebatado. O Fernandinho tem uma música que fala assim, que uma nova história Deus tem para mim, um novo tempo Deus tem para mim, tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca e te abençoarei. Deus sempre tem algo novo para nos dar, irmão. Deus sempre tem uma nova história para escrever na nossa vida. Não pensa você que você vai ficar parado no que você está, não. Deus tem algo novo para te dar. Não pensa que você vai ficar do jeito que você está. Deus tem algo novo para colocar na tua mão, em todas as áreas da sua vida. Mas tem um mistério, tem que crer de todo o seu coração. O princípio da vitória
Tem que crer de todo o seu coração. Se você acreditar de todo o seu coração, irmãos, tudo que o seu coração almejar será posto na sua mão. Isso aí é Bíblia. Tudo que você quiser. Então a palavra de Deus, irmãos, ela é a fonte da nossa vitória. A palavra do Senhor Jesus, ela é a fonte da nossa bênção. Mas você tem que crer de todo o seu coração. E você vai ver que grandes coisas o Senhor ainda vai fazer por você. Porque é a promessa de Deus para a sua vida. Amém? Que o Espírito de Deus continue falando no seu coração.